Olá, pessoal, estamos voltando à nossa live de 1 hora de duração. Acabou de encerrar, a gente está voltando para falar aí sobre o tema da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Você que está voltando, nós estávamos falando sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima com Joaquim e eu já vou dar continuidade. Você já pode ir compartilhando aí também com as pessoas que você conhece, né? A riqueza que Pronto, não sei o que é que se passou, foi abaixo, pronto. Foi, porque depois de 1 hora ele encerra automaticamente. Aí eu. Pronto. E então o que estava a dizer agora caiu aqui. Já está. Você estava falando de como nós, né, temos já alguns cabelinhos brancos, e já temos um Exato, pouco mais de idade, precisamos estar atentos, né, essa mensagem de Nossa Senhora, né, que ela fala que daquelas pessoas que Lúcia perguntou se já tinham ido para o céu, ela disse que uma delas ficaria no purgatório até o fim dos tempos. exato. E era a mais velha, não é? Que tinha à volta de 18, 20 anos. A outra era mais pequenina, tinha 14 anos, salvo erro. Andava por essa idade. E por isso esta responsabilidade que todos nós temos e precisamos estar sempre vigiantes na nossa vida para que não nos aconteça, de facto, temos que ir passar no purgatório até ao fim do mundo. E é muito tempo. É muito tempo mesmo. Com certeza, Joaquim, com certeza. E então... Eles Diz. perguntam também pelo fim da guerra, né? Eu acho. Eles perguntam. Ou Nossa Senhora fala, rezem o texto todos os dias. Sim, diz, rezem o texto todos os dias para alcançar a paz no mundo e o fim da guerra, não é? Porque ela diz, se quereis oferecer a Deus, sim, não é? E ela disse, quereis oferecer a Deus e pelos pecados com que ele é ofendido, súplica pela conversão dos pobres pecadores. E eles voltaram a repetir, sim, queremos. Então, ides ter muito que sofrer. Mas a graça de Deus será sempre o vosso conforto, não é? E foi ao pronunciar estas últimas palavras que a graça de Deus, portanto, veio, porque aí Nossa Senhora abre assim as mãos, não é? E infunde neles, não é? Uma luz intensa. Era um reflexo que penetrou no peito deles, diz a Lúcia, as palavras deles, no mais íntimo da sua alma. Nos fez ver nós mesmos em Deus, não é? Essa luz era tão clara, não é? Que nós nos vimos no melhor dos espelhos. Portanto, era impossível ter algo aqui na Terra como ele se via, não é? Foi um impulso tão íntimo, não é? Que nos foi comunicado. Caímos de joelhos repentinamente, não é? E de uma profundidade enorme. E então disseram esta oração, não é? Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo. Santíssimo Sacramento, não é? Depois, passados estes primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida começou-se a elevar serenamente, subindo em direção à nascente, até desaparecer na imensidão do céu, não é? Nesse momento. Portanto, logo aqui Nossa Senhora deixa a grande promessa, não é? E que Bento XV, ao saber disto, ele percebe que foi atendido a súplica. Ou seja, a Igreja, quando suplica, é atendido, não é, por Deus, não é? É nesse sentido que está. E depois, entre eles... Hein, Joaquim, é muito bonito de ver a promessa de Nossa Senhora, né, de que eles precisariam ser fiéis à oração do Santo Terço para que Nossa Senhora pudesse, então, manifestar ali a sua intercessão no fim da guerra. Tão bonito isso de ver, e muitas vezes a gente não entende a graça que é a oração do Santo Rosário. Exato. E mais, não é? É que em outubro, Nossa Senhora diz que a guerra vai acabar e logo no princípio do ano de 1918 a guerra termina. Portanto, há um espaço pouco de 2, 3 meses que a guerra termina. Aliás, dizem os relatos, os diários de guerra, que a partir de outubro a guerra começou a acalmar e começou, portanto, a haver caminhos de paz, ou seja, caminhos de conversações para terminar a guerra. Portanto, nós vemos que é no imediato que a ação de Deus acontece, não é? Nesse sentido.
Mas claro, Nosso Senhor também disse que se nós não rezássemos o terço, não é? E se não nos convertêssemos, viria uma segunda guerra, uma outra guerra, pior do que a primeira. E de facto é verdade, não é? E depois os erros da Rússia, que graças a Deus, não é? Até o momento estão seguros por Deus, não é? Estão seguros por Deus, não é? Porque nós temos feito algum trabalho, digamos assim, nesse sentido, não é? Sim, com certeza. Depois a curiosidade aqui, Joaquim, para quem está online. Os pastorinhos, nessa primeira aparição, todos eles viam e ouviam Nossa Senhora? Como era a questão da particularidade dessa... Então, o que nós temos a certeza é Lúcia via, ouvia e falava. Ou seja, comunicava com uma coisa. Jacinta via e ouvia, mas não falava, não é? Francisco, na primeira aparição, dá-me a sensação que não via, não é? Depois sim, ele começou a ver. Não há certezas de que o Francisco, logo na aparição de maio, via. Mas quem ouvia e falava era sempre a Lúcia. Sempre. O Francisco, é muito bonito no Francisco, e ainda bem que a Cátia Lúcia falou isto, porque há tanta coisa e a gente, às vezes, alguns por nós, a gente esquece. O Francisco aqui é um modelo para cada um de nós. Porquê? Porque quase que nós temos a certeza de que o Francisco não viu a Nossa Senhora na primeira aparição. Mas ele é a pessoa mais obediente, não é? Porque, ao ouvir o relato da Lúcia e da sua irmã Jacinta, e dizer que Nossa Senhora, que ele ia para o céu porque rezava muito terços, o Francisco, não há um momento que ele não esteja a rezar o terço. Muitas vezes, a Lúcia e a Jacinta estavam a brincar, não é? Porque é normal, no meio dos rebanhos, e o Francisco desaparecia. E chamavam Francisco, onde é que estás? Onde é que te escondeste? Onde é que estás? E via-se o braço dele no ar com o terço, não é? E dizia, Francisco, vem brincar connosco, porque logo à noite rezas connosco o terço. E ele disse, não, eu agora rezo o terço e logo à noite rezo o terço convosco. Francisco, não sejas assim, anda a brincar connosco novamente. E ele dizia, tu não dissestes que Nossa Senhora disse que eu tinha que rezar muitos terços para ir para o céu? Então eu estou a rezar. Então Francisco é muito obediente a Deus. E também assume no coração, quando Nossa Senhora diz que Nosso Senhor está muito ofendido pelos pecados cometidos contra ele, não é? Pelos ultrajos, pelos sacrilégios, pelas indiferenças, por aquilo tudo, não é? E Francisco, ele se transforma num consolador, não é? Ele só vivia para consolar Jesus. Há um momento, antes da sua morte, que vão visitá-lo, uma senhora de classe alta, não é? Vai visitar o Francisco, a casa dos pais do Francisco, lá no quarto dele. Não sei se a Cátia Lúcia viu o quarto dele quando esteve cá. Pronto. É ali, um deles está, aquela caminha ali. E a senhora foi ver o Francisco, não é? E a mãe deixou-o estar a sós com Francisco. Como era uma senhora, não é? E a senhora lá esteve a falar com o Francisco, não se sabe muito bem o que é, porque isso está na documentação crítica, portanto, está testemunhal, no testemunho dessa senhora. E quando a senhora vem para fora para falar com a mãe de Francisco, diz, o quarto do Francisco tem um cheiro diferente, né? E a senhora, muito humilde, a mãe de Francisco, pede desculpa por causa do mau cheiro, porque pensava que era por causa da doença da gripe espanhola, não é? Por causa do mau cheiro que deitava, não é? E a senhora diz, não é isso. É que o quarto do Francisco tem um cheiro de igreja. Aqui eu até me arrepio todo, porque o Francisco conseguiu, não é?
ser tão consolador, tão adorador a Jesus escondido. Ele conseguiu estar ali entranhado no sacrário, que nós não sabíamos onde começava o sacrário e terminava o sacrário, onde começava o Francisco e terminava o Francisco, que até o cheiro que nós, quando vamos à igreja, sentimos aquele cheiro que é diferente, não é? O Francisco tinha no seu próprio quarto. Ou seja, até o perfume da igreja ele tinha entranhado nele, de ser um homem inteiramente dedicado a consolar Jesus. E é este convite que ele faz, não é? Uma criança obediente, porque reza, Nossa Senhora pediu, ele reza, não é? Constantemente, a todos os momentos, e depois assume o grande compromisso, não é? De consolar Nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, há um momento que ele está quase a morrer e a Lúcia vai lá pedir-lhe olha, quando chegares ao céu, pede a Nossa Senhora isto, por aqui, por lá, etc. E ele ouve pacientemente e vira-se para a Lúcia e disse: Lúcia, não te importas de pedir à Jacinta? Olha, é que tenho medo de me esquecer, porque quando chegar lá, eu só quero consolar Nosso Senhor Jesus Cristo e se calhar não me vou lembrar de tudo o que me estás a pedir. Ou seja, o sentido dele era aqui na terra e no céu eu estar a consolar Nosso Senhor Jesus Cristo. Até os pedidos que a Lúcia estava a fazer ali, fez isso. Portanto, esta criança que nos ensina muito a nós como adultos, não é? E que devíamos, às vezes, não é? Escutar mais Deus, não é? Estar mais em Deus do que, às vezes, que estamos, não é? É nesse sentido. E o que é mais lindo é porque ele precisava de um ato de fé a mais, não é? Porque ele não... Ele precisava muitas vezes crer no que as meninas falavam, né? Do que Lúcia, do que Jacinta falavam. Ele era silencioso, ele era contemplativo. E essa dimensão de sofrer, né? Pelos pecadores, de consolar o coração de Jesus, isso é muito bonito em Francisco, realmente. Né? Realmente muda a vida dele completamente a partir do momento que ele entende, né, que essa necessidade de consolar o coração de Jesus e também de buscar emendar de vida, né? Ele que era ainda uma criança tão pequena, com suas traquinagens, coisas aos nossos olhos tão, né? Mas, de fato, ele realmente se entrega totalmente a esse amor de Jesus e não perde a oportunidade de estar em oração, como você trouxe. É muito lindo isso. Sim. Muito lindo, Joaquim. Então, vamos lá. Continuo? Ainda há tempo? Continuo. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Temos ainda um tempo. Pronto. Entre os... Eles tinham consciência, Joaquim, de que se tratava de Nossa Senhora. Quando eles viram pela primeira vez, eles tinham consciência de que de fato se tratava da Mãe de Deus? Olha, a Jacinta é aquela que dá logo, revela logo. Porque a Jacinta, ela ficou completamente pasmada com a beleza de Nossa Senhora. Por isso é que Nossa Senhora é chamada uma Senhora mais brilhante que o Sol, não é? Por causa desta descrição dos pastorinhos e principalmente da Jacinta, não é? E os três pastorinhos, quando apareceu em maio, pronto, ela disse que era do céu, não é? Depois dizia quem era, perguntaram se iam para o céu, disseram que sim. Claro que eles tinham uma referência, começaram a ter uma referência que era Nossa Senhora, não é? Uma senhora mais brilhante, não é? Mais linda, como a Francisca, como a Jacinta dizia. Mas os três fizeram um compromisso em não contar nada. Porque, pronto, não sabiam muito bem como é que eram entendidos e como dizer para o céu e que Nosso Senhor disse isto e aquilo. E eles diziam, e depois como é que vamos responder a série de perguntas e dizer, o melhor é nós estarmos caladinhos e ninguém sabe. Mas a Jacinta vinha por caminho tão feliz. Mas aquela senhora era tão linda. Mas aquela senhora é mais linda do que o sol. Aquela senhora brilhava tanto. Aquela senhora... Porque ela não ouvia, portanto, tudo aquilo que foi o diálogo com a Lúcia. E não sei o que mais. E eles diziam, Jacinta, olha que não podes dizer nada, não é? Não, mas aqui eu não estou a dizer ninguém, só estamos nós. Não, Jacinta, a primeira coisa que ela chega em casa é, vira-se para a mãe e diz,
Mãe, apareceu-nos uma senhora tão brilhante, uma senhora tão linda, não há senhora mais linda que ela, nunca vi uma senhora tão linda como ela. E tudo contou, né? E claro que a mãe começou a questionar a filha como é que vinham, não é? Aqui Francisco tem um papel importante, porque Francisco era tido pelo pai do Francisco como um menino que nunca mentia. Dizia sempre a verdade. E depois deste alvoroço todo, a mãe da Jacinta vai ter com a mãe da Lúcia, não é? Perguntar, porque eram família. E olha, a tua filha é isto? Não me disse nada. Chamaram a Lúcia, não é? E claro que a Lúcia não foi mentir. Disse, não é? Depois, claro, houve aquilo, a mãe da Lúcia não acreditou muito, porque era uma mulher muito honesta. Era uma mulher que não queria que os filhos mentissem, andassem a enganar as outras pessoas. Porque era muito reta, ela era catequista e, portanto, levava uma retidão muito grande. E por isso não acreditou que a Lúcia pudesse ter visto Nossa Senhora. Mas o pai de Francisco, muito sábio, disse: eu vou resolver o problema. Vou chamar Francisco, porque se o Francisco disser que viu, é porque é verdade. Se disser que não viu, é porque não é verdade. E chamou Francisco, e Francisco disse: é verdade, meu pai. E disse: se o Francisco diz que é verdade, é porque é verdade. Não é? E aí, então, começa a grande divulgação que dá alarido em toda a aldeia. Não é? Por isso é que já vai cerca de uma centena e meia de pessoas no dia 13 de junho. Já há ali uma série de pessoas naquela hora a rezar o terço com os pastorinhos, não é? E depois lá umas 3 ou 4 mil ou 5 mil em julho e, portanto, e aumentando cada vez mais, que em outubro de 1917 nós tivemos mais de 70 mil pessoas naquele local. Ou seja, para 1917, juntar 70 mil pessoas era quase impossível. Não se tinha dados concretos que isso tivesse acontecido recentemente na história. Juntar num local 70 mil pessoas de todo o lado do país, não é? E que não havia transportes, como há hoje, não é? E que era impossível. Como é que pessoas tão longe estavam ali em outubro à espera do milagre, não é? Como Nossa Senhora prometeu em julho, que é, na história da Igreja, de 2000 anos, é a primeira vez que há um milagre programado, ou seja, um milagre profetizado, com dia, hora e local para acontecer. É não temos dados históricos, conhecimentos históricos, que isso aconteceu. Portanto, isto revela, de facto, a profundidade da mensagem. Aliás, o Bento XVI diz que a mensagem de Fátima é a mensagem mais profética do século XX e talvez do século XXI. E ele diz logo, portanto, é a mensagem mais profética. Portanto, não encontram outra mensagem tão profunda como esta. Não é? Portanto, nós vemos aqui, de facto, a dimensão, e há teólogos que dizem que depois do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem que mais nos obriga a estudar, a aprofundar, não é? É a mensagem de Fátima, não é? Que ainda hoje continuamos a estudá-la, teólogos de toda a parte do mundo, não é? A estudar a mensagem de Fátima para perceberem, de facto, qual é o sentido que leva o povo de Deus a caminhar. Que caminhos é que o povo de Deus deve caminhar, não é? Porque muitas vezes nós andamos enganados e andamos atrás, muitas vezes, de um facilitismo, não é? Ouvimos dizer, aparece aqui Nossa Senhora, ou aparece aqui o santo não sei o quê, ou aparece aqui o anjo, ou há um fenómeno aqui. E nós vamos, porque nós estamos à procura de milagres. Não estamos à procura de conversão. Estamos à procura de milagres. E a mensagem de Fátima nos pede conversão, não é? É neste sentido, porque os 70 mil pessoas que estiveram aqui viram o milagre de sol, mas os pastorinhos não viram o milagre de sol.
O importante é isto. O que eles estavam a ver Nossa Senhora do Carmo, estavam a ver São José com o menino Jesus ao colo, estavam a ver Jesus, portanto, homem, não é? A abençoar o mundo. Portanto, era o que estava a ver o Nosso Senhor das Dores também, não é? Portanto, era o que eles estavam a ver no céu nesse milagre que aconteceu em 13 de outubro. Quando lhe perguntaram porque é que o sol bailou, eles ficaram parvos. Mas nós não vimos nada disso, não é? E portanto, como dizia o cientista, aqueles que estão portanto, com os equipamentos, as alterações do Sol, os movimentos dos astros e tudo, e ele diz que não foi registado. Nos aparelhos não foi registado este bailar. Portanto, é algo sobrenatural. Alguém que não é católico, alguém que não é cristão. Não é? E o próprio jornalista do século, também, que esse jornal, o século, era um jornal ligado ao governo da altura, um governo contra a Igreja, um governo ateu, podemos lhe chamar assim, foi lá para tentar desmontar tudo isto e veio lá surpreendido que ele diz, eu não posso, como jornalista, não posso negar aquilo que vi. E escreveu no século, não é? O jornal que estava ligado ao governo da altura, não é? E que estava contra a Igreja, não é? E que tentou, de todas as formas, abafar todas as aparições de Nossa Senhora e toda a projeção que já ia tendo naquele tempo, não é? É verdade. E é muito interessante isso que você está falando, essa questão do milagre do sol, né? Que a gente vai já se debruçar mais sobre esse detalhe, mas só para complementar o que você está falando, Joaquim, um trecho, eu fiz questão de reservar aqui um trecho em que o astrônomo que investigou esse fenômeno, ele diz assim, ó, a ser um fenômeno cósmico, os observatórios astronômicos e meteorológicos não deixaram de registrar. E eis precisamente o que falta, esse registro inevitável de todas as perturbações do sistema dos mundos, por mínimas que sejam. O que ele vai dizer? Que o fenômeno presenciado em Fátima, por algumas dezenas de milhares de pessoas, não deixou vestígios nos aparelhos astronômicos e meteorológicos, como teria deixado se tratasse de um fenômeno puramente natural. Pode-se concluir que o fenômeno sucedido no dia 13 de outubro de 1917, quer seja de natureza astronômica, quer seja de natureza meteorológica, é de origem sobrenatural. Veja que coisa linda. Nenhum aparelho foi capaz de registrar aquele movimento que o Sol, a dança que o Sol fez no céu. Então, eles realmente atestaram que se não registrou, se só foi visto a olho humano por quem estava lá, realmente era algo sobrenatural, inexplicável. E depois tem uma outra coisa, é que só esta região aqui é que viu esse fenómeno, porque o resto do país, não é? Tanto a norte como a sul, também não viu. Portanto, era impossível ser registado nos aparelhos, não é? E depois há várias investigações e mesmo investigadores norte-americanos e tudo, que diante de tudo isto, não é? Porque depois tenta-se perceber o porquê do fenómeno. E eles depois chegam a essa mesma conclusão, todos eles são unânimes, em dizer que trata-se de algo sobrenatural, que é impossível à inteligência humana dizer o que é que aconteceu. Portanto, é nesse sentido, sim. Perfeito. Então, vamos voltar aqui. Na primeira aparição foi como nós conversamos, né? Eles ficaram bem surpresos e na segunda aparição já não eram mais os três, né? Eram os três e mais... Já tinha mais pessoas, muitas pessoas. Calcula-se que para cima de 150, portanto, deviam estar... Claro que as pessoas não estavam a contar uma a uma, mas talvez a gente calculasse se tivesse para aí umas 200 pessoas ou até mais, não é? Porque é muito difícil depois contar, não é? Isto é só por alguém que quis resistar e contou, estaria mais ou menos isto, não é? Pronto, e foi isso. E então ela deu-se, começaram a rezar o terço Jacinto, Francisco e a Lúcia, não é? E mais pessoas estavam presentes. Então o reflexo de luz voltou, aproximou-se. Em seguida,
a Nossa Senhora desce sobre a azinheira, tudo igual como maio, e eu voltei a fazer a mesma pergunta, diz a Lúcia. Perguntei, o que é que me quer? E a Nossa Senhora responde exatamente a mesma coisa. Quero que venhais aqui, a dia 13 do mês que vem, rezeis o texto todos os dias e aprendo a ler. Aqui a primeira coisa é aprendo a ler. Depois direi o que quero. Aí eu intervi e pedi a cura de um doente. E a Nossa Senhora diz, se converter, curar-se-á durante o ano. Depois a Lúcia volta a pedir. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. E ela disse, sim, a Jacinta e o Francisco levam-os brevemente, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer, não é? Veja este amor de Deus para com a sua mãe, não é? Quer servir de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E ela depois pergunta, meia tristinha, eu fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Não é? E foi neste momento, não é? Com estas últimas palavras, que ela abriu as mãos, nos comunicou pela segunda vez aquele reflexo de luz, não é? Nela nós víamos como submergidos em Deus. E aqui é bonito, não é? Que ela fala da Jacinta e do Francisco de um aspecto muito importante. Diz ela, a Jacinta e o Francisco pareciam estar já na parte dessa luz que se elevava para o céu. Ou seja, ela já estava profeticamente a ver o Francisco e a Jacinta a ter a coroa da santidade. Porque diz, esta luz, a parte dessa luz, que se elevava para o céu, era onde estava Francisco e Jacinta, não é? Eu estava na luz que se espargia sobre a terra. Ou seja, ela permanecia sobre a terra. Uhum. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos, não é? Aqui logo a dor de Nossa Senhora, que parecia estar-lhe cravados, não é? Como compreendemos que sangrava, não é? Compreendemos então que era o Imaculado Coração de Maria, que estava ultrajado pelos pecados da humanidade e que queria reparação, não é? Então, é este aspecto que eles começam a desenvolver em junho, o ato reparador, não é? Que depois, mais tarde, em Espanha, nas aparições de Espanha, Nossa Senhora vai pedir, ou melhor, Nosso Senhor pede para que o coração de Nossa Senhora seja reparado. E aí a devoção dos primeiros sábados, os primeiros 5 sábados de cada mês, não é? É nesta devoção que aparece. Mas depois, quando for a Tui, é importante nós ficarmos só com as aparições de Tui, porque elas têm um contexto diferente, porque é só com Lúcia, e tem algumas peripécias com a Lúcia que é fantástico. Ela a falar com Jesus, não é? A repreender Jesus, não é? Portanto, nós vemos isso, não é? É bonito de ver este diálogo. E então, aqui Nossa Senhora tem aqui um aspecto em junho importante, que é o ato reparador, que somos convidados a fazer, mas também aqui uma chamada de atenção para aqueles que procuram só a cura do corpo. Né? Que é como muitas vezes nós andamos atrás, ou grande parte das vezes atrás dessa cura do corpo. E Nossa Senhora aqui se ele se converter, curará-se durante o ano. O que é durante o ano? Então, mas Nossa Senhora pode curar no estalar de dedos, não é? Não, porque ele precisa compreender, primeiro, que precisa curar, não é? A sua alma, curar o seu coração, não é? Para que, de facto, o seu corpo acompanhe essa cura, não é? Para depois ele ser também mais um reparador, ser mais um discípulo, não é? Anunciador da mensagem. É isto que é o convite feito. Porque quando, às vezes, nós olhamos, e acho que no mês de julho há
esse diálogo e que Nossa Senhora diz que a uns curará e a outros não é? Isso. Então, há pessoas de primeira e pessoas de segunda para Deus? Não é isso. Nós temos a tendência de ficarmos ao pé da letra. Não. Uns no curará não é a cura do corpo. Não é? É que ele não quer curar o seu coração. Não é? Ele quer um milagre à sua maneira. Não é? Ele quer um milagre, ou seja, ele quer ser um Deus na sua vida. E então, se não pode ser um Deus na sua vida, arranja uma maneira de alguém ser um Deus para ele. Ou seja, tu pedes-me, já que falas com o Nosso Senhor, tu pedes lá, para eu ficar curado da minha doença, da minha enfermidade, não é? Mas o meu pensamento, o meu coração, não está em converter-se. O meu coração está em continuar a viver a vida. Ou até quero-me curar para viver uma vida mais libertina. Porque muitas vezes até acontece isso. Nosso Senhor não faz a exceção de pessoas. Ela compreende que uns não curará porque ele não quer. Não é porque ela não quer. Eles não querem aceitar a graça. Eles não querem mudar de vida. Ou seja, o teu interior quer manter-se, não é? Naquele apego, não é? Da sua vida mundana, digamos assim. E, portanto, é neste sentido que estes dois aspectos começam a desenvolver já em junho, que é o ato reparador e a conversão, não é? Portanto, que se eu se converter, portanto, se eu me converter, então eu tenho que mudar de vida. E o ato reparador é consolar. Que aí o Francisco já começa, então, a consolar, não é? O coração de Nossa Senhora e o coração de Jesus. Porque ele diz, então, se Nossa Senhora está assim, o de Jesus também. Portanto, ele faz logo, de facto, esta reflexão. E é aqui os dois aspectos. Vou a julho ou ainda há tempo para ir a julho? Acho que dá. Talvez a gente só não dê tempo para a gente entrar na dimensão do mistério, né? Do segredo de Fátima. Mas pois. Esse não dá, porque isso é muito profundo, é. É muito profundo. Eu posso só dar aqui uma parte e depois aprofundamos mais noutra altura. Isso. Então, 13 de julho está. Já começa a haver aqui uma pressão sobre os pastorinhos, por causa das aparições. Já começa a haver aqui divisões, não é? Sobre as aparições. E há pessoas que vêm nesta altura, em julho, não com sentido de rezar, mas já para perceber este tipo de fenómeno e perceber como é que pode isto aniquilar, digamos assim, estas aparições, tentar dispersar estas aparições. E, portanto, nós aqui já começamos a ver algumas divisões. Há relatos e há testemunhos disso. Então, em julho, não é? Volta a dizer que quer que venham cá todos os meses, dia 13, não é? Rezem o terço todos os dias. Aqui já diz que querem que rezem o terço em honra de Nossa Senhora do Rosário. Portanto, já começa a levantar o véu, não é? Um pouco. Para obter paz no mundo, ao fim da guerra, porque só ela, portanto, só Nossa Senhora lhes pode valer. Então, Lúcia diz, quero-vos pedir para dizer quem sois, não é? E também para que faças um milagre que todos acreditem, não é? Que a Senhora nos aparece, Nossa Senhora nos aparece, que Vosso Messê me aparece, que Vosso Messê nos aparece. É uma linguagem daquele tempo que eles usavam. Então aqui, como eu disse, já aqui uma certa conflito, Lúcia já sendo um bocadinho incomodada, porque alguns já começam a duvidar, começam a criticar, começam, de facto, eles a sofrer um pouco com estas situações. Como eu tinha dito, na noite de 12 de julho para 13 de julho, Lúcia não queria vir. Há um bocado eu frisei isso, lembram-se? Eu frisei isso. Era nesta aparição, ela não queria ver esta aparição. Né? E por isso ela pede que, para dizer quem é, né? De facto, porque eles não querem inventar, é Nossa Senhora, mas Nossa Senhora de quê? Não é? Portanto, e quer que faça um milagre, que é para todos acreditarem, e ela, a Lúcia pensava cá, eu estou livre, assim já toda a gente acredita, não me chateio mais, não é? Aí Nossa Senhora responde, continua a vir aqui todos os meses, em outubro eu direi quem sou, o que quero
e farei um milagre que todos hão de ver, não é? Todos hão de ver para acreditarem, não é? Diz ela, aqui fiz alguns pedidos que não me recordo bem quais, não é? Não me lembro agora, após tantos anos a escrever estas memórias, não é? Lembro-me que disse, a Nossa Senhora nos disse, era preciso rezarem o terço todos os dias para alcançarem as graças durante o ano, não é? Depois diz, sacrificai-vos pelos pecadores, dizem muitas vezes, em especial, sempre que fizeres algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, é pela conversão dos pobres pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Portanto, eles sempre que rezavam o terço, faziam esta oração, ou quando faziam um sacrifício. Por exemplo, a Jacinta começou a assumir isto de tal forma que as bolotas que a Catiúcia deve ter visto nos valinhos, ela comia as mais amargas, que são aquelas que ainda estão um bocadinho verdes, e então ela comia para sentir aquele amargo e disse, ó Jesus, este sacrifício, não é? É pelo vosso amor, não é? É pela conversão dos pecadores. É por Nossa Senhora, não é? É por o coração imaculado de Nossa Senhora. E muitas vezes dava a merenda aos pobres, ou quando não tinha como dar, dava ao rebanho, dava às ovelhas, para passar jejum e só comer as bolotas. Exatamente. Então Nossa Senhora depois... Eles levavam o lanche deles, né? Eles levavam o lanche deles e depois eles passaram a dar primeiro para os animais, depois para os pobres, né? E as crianças, você me contava, a gente conversava, você me contava que as crianças já ficavam acostumadas porque recebiam o lanche delas e já ficavam ali na expectativa de quando exato. Aquelas mais pobres já sabiam os caminhos que os pastorinhos levavam e então, como tinham necessidades, então comiam. Porque, fazendo aqui referência aos pais da Lúcia, ou à família da Lúcia e à família de Francisco da Cinta, eles eram pobres, mas não eram aqueles pobres de pobreza de necessidades. Porque eles tinham campo, tinham rebanhos e, portanto, tinham o seu sustento. Não tinham necessidades de andar a pedir alimentos para a sua família. Portanto, diríamos que hoje eram de uma classe média, a família. Seria uma classe média. Havia esses mais pobres, sim, que eles lhes davam o lanche. Então, Nossa Senhora voltou a dar-nos, a abrir as mãos, não é? E mandar esse reflexo de luz, não é? E então foi aí que nós vimos um mar de fogo, não é? E mergulhados nesse fogo, os demónios e as almas, como se fossem brasas transparentes, negras ou bronzeadas. Tinham uma forma humana, flutuavam como num incêndio, não é? Levadas por essas chamas, que delas saíam. Eram nuvens de fumo, caía para todos os lados. Era como semelhante cair faúlhas. Eu não sei como é que vocês chamam as faúlhas lá no Brasil, mas quando arde uma árvore, não é? Ou está a arder uma floresta, aquelas coisas que caem depois, não é? Por causa do vento, nós aqui chamamos de faúlhas. Sim. Eram faúlhas grandes, eram faúlhas como nos grandes incêndios. Não tinham peso nem equilíbrio, mas eram uns gritos, uns gemidos, um desespero que horrorizava, fazia-me estremecer, tinha pavor, não é? Ao ver tudo aquilo, não é? Os demónios distinguiam-se das seguintes formas. Eram formas horríveis, não é? Monstruosas. Animais desconhecidos. Ou seja, nunca tinham visto. Tinham formas de animais, mas eles não tinham visto. Eram monstruosos, não é? Mas transparentes, como negros carvões em brasa, não é? Assustados e como a pedirem socorro, levantámos nós, portanto, os pastorinhos estavam assustados, e a pedir socorro, levantaram a vista para a Nossa Senhora, que nos disse com bondade, não é? Uma palavra muito serena, muito suave e tristeza ao mesmo tempo, não é?
vistos o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz, não é? E então é neste sentido, não é? Que Deus não quer que ninguém vá para o inferno, não é? Deus quer resgatar, não é? Mais à frente eles vão perguntar porque é que aquelas almas estão ali. E Nossa Senhora responde, e é aqui que ainda num simpósio anterior, um teólogo alemão, eu ao falar com ele dizia, como é que nós damos voltas à cabeça, como é que Nossa Senhora diz que estão ali porque não tem quem reze por eles. A bondade infinita de Deus, a bondade infinita daquele coração de mãe, não foi capaz de acusar, não é? Aqueles que estavam no inferno porque pecaram, não é? Disse, estão ali porque não tem quem reze por eles. Porque até uma oração, o meu coração se debruça, esquece os seus pecados, porque alguém, um irmão, não é? Rezou por eles. Por isso, a intercessão, ou seja, a comunhão dos santos, que nós hoje estamos a ter, e aqui estão os que estão nos a acompanhar, estamos a ter uma comunhão de santos. Porque esta partilha, nós estamos a rezar uns pelos outros. Ou seja, nesta comunhão, nesta intercessão, Deus nos resgata, não é? Porque Deus não vai olhar e Deus está-se marimbando para os pecados do Joaquim, para os pecados da Catiúcia e do Pedro e daqueles que estão nos a assistir, não é? Está-se marimbando. O que é o mais importante para Deus, não é? É o coração da Catiúcia, do Pedro, de Joaquim e de todos os meus irmãos que estão nos a assistir. Porque aqueles que dizem, eu quero que o Joaquim se salve, eu quero que a Catiúcia se salve, eu quero que o Pedro se salve, eu quero que os outros se salvem, não é? E vou rezar esta Ave Maria, eu vou rezar este Pai Nosso, eu vou rezar esta oração, não é? Deus esquece completamente logo os nossos pecados. Porque já São Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, não é? Superabundou a bondade do amor de Deus. E aqui está presente isso, não é? Nesta pressão de 13, não é? Diz ele, venho depois o tal segredo, não é? A guerra vai acabar, não é? Mas se não deixarem de oferecer a Deus, no reinado de Pio XI, e foi, não é? Começará uma outra guerra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, não é? E aqui trata-se, isto aconteceu, esta luz aconteceu em 25 de janeiro de 1938, não é? E reparem que a guerra começa logo 7 ou 8 meses depois, 1 de setembro de 1939. Portanto, sim. Reparem que este fenómeno foi aquela aurora boreal que acontece, não é? Portanto, que acontece na atmosfera, exatamente, foi nessa noite que aconteceu de 25 de janeiro de 38, não é? E lá está, o sinal da guerra, porque não houve, de facto, conversão, não é? E como eu estava a dizer, então, quando vires esse sinal, sabei que esse grande sinal de Deus vos dá e vai... aqui ela pôs punir o mundo, não é? Não é punir o mundo, não é? Mas é as consequências dos nossos maus atos, não é? Da nossa ganância, da nossa inveja, da nossa maldade, não é? Com os seus crimes. Por meio de uma guerra, não é? De fome, de perseguições à Igreja e ao Santo Padre, não é? Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia. Aqui a Rússia, quando eles falaram da Rússia, os três pastorinhos não sabiam que era a Rússia. Sabiam lá o que era a Rússia, não é? Aliás, nem existia Rússia, não é? Porque era a antiga União Soviética, não é? Como nós conhecíamos. Rússia, ela compreendeu que era, e por isso é que andou a matutar um pouco, porque pensava que era a mula de um vizinho qualquer, não é? Do tio, não sei de quê, que eles chamavam, não é? Que era russa, chamavam a mula russa,
E eles pensavam que era isso, não é? E disse, o que é que a mula tem que se converter para acabar, para não haver guerra? Mas, pronto, porque eles nem sabiam, não é? E então, a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração. E a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Aqui ainda não sabíamos como é que era. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras, perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo a algum tempo de paz, não é? Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Ou seja, ninguém perderá a fé. E disse depois, isto não digais a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo, não é? Quando rezai o terço, dizeis em cada ministério, ó meus Jesus e perdoai-nos, não é? A seguir, num instante de silêncio, eu perguntei-lhe, Vossa Messias não me quer mais nada? E ele disse, não, hoje não quero mais nada, não é? E como de costume, lá elevou-se novamente ao céu. Então, aqui começa a revelação profética, não é? Do segredo, diante de tudo aquilo que depois veio-se a desenrolar, as cartas que depois a Lúcia, em 1941 ou 42, ela adoece, o bispo tem medo que ela não possa morrer e não escrever e não sabe como é que está, então pede para escrever o segredo, ela escreve e entrega depois o segredo, começa a escrever o segredo acho que em 44 e depois entrega o segredo ao bispo. O bispo não o abre, manda selar mais um selo, já estava selado, volta a selar, manda para a Santa Sé no pontificado do João 23. João 23 recebe, diz que vai ver e que depois dirá alguma coisa, diz que irá abrir com o confessor. Não se tem a certeza bem qual foi a interpretação dele, apenas ele mandou arquivar, mandou guardar novamente, mandou sim fazer uma tradução. Não, ele foi o Paulo VI, é que mandou fazer uma tradução em italiano. Portanto, nós vemos todo esse complexo do segredo, não é? Segredo. E aqui... Só então, para quem tá entrando então agora, só para a gente esclarecer, né? Então, Nossa Senhora, ela fez com que os pastorinhos tivessem essa visão profética, né? Fez revelações muito fortes que eles nem eram capazes ainda de entender. E aí depois Lúcia escreveu sobre o segredo que Nossa Senhora revelou, não é assim? E sim. Depois foi encaminhado para o Santo Padre à época e foi arquivado por alguns papas. E pelo que nós sabemos, só em João Paulo II, no pontificado de João Paulo II, é que esse segredo foi, então, revelado acredito que após o atentado de João Paulo II. Sim. Foi após o atentado, quando ele depois recupera, ainda no hospital, ele manda buscar, de facto, o segredo. Tanto em italiano como em português. Isso mesmo. E assume aí, não é? De facto, ele como o padre da visão que a Lúcia teve, não é? E assume esse Papa que está no cimo de uma montanha, ensanguentado, não é? A Lúcia já vê isso em Tui, portanto, em Espanha, ensanguentado, uma série de cadáveres pela montanha acima e a cruz no topo, e há dois anjos com jarros de sangue, não é? Que vão regando, não é? Com esse sangue todas as pessoas que estão sucumbidas nessa montanha, não é? Nós vemos que é, de facto, o resgate, não é? Pelo sangue do Cordeiro, que somos todos resgatados, mediante a perseguição que todos nós sofremos. Nós vemos aqui também o século XX
foi o século que mais mártires teve na Igreja. Aliás, os 19 séculos não tiveram tantos mártires como só no século XXI. Portanto, nós vimos que em 100 anos superou 1900 anos de história de martírio. Por causa de todas estas guerras, de toda a perseguição, e que no século XXI, entramos no século XXI, como nós sabemos, também a perseguição aos cristãos, que continua com os ataques terroristas, com o Estado Islâmico que aconteceu e que ainda, em certas zonas do globo, ainda persegue os cristãos. Eu colaboro muito com a ajuda à Igreja que sofre aqui em Portugal e portanto, estou mais ou menos sempre atualizado das vítimas que são perseguidas nesses países, não é? E, portanto, ainda há bem pouco tempo um sacerdote foi assassinado em plena Eucaristia, portanto, num país africano. E, portanto, nós vemos todo isto que acontece. E João Paulo II percebe aqui o sentido de quê? Não tanto por ele. João Paulo II percebe que nós, ali na época de 81, quando foi baleado, e os anos seguintes, que havia uma tensão entre Estados Unidos e a União Soviética. Né? A iminência da Terceira Guerra Mundial. Muito ali. Portanto, a descoberta do espaço, os satélites, a corrida nuclear, nós vemos ali. E João Paulo II vê tudo isto, não é? E ao ler tudo isto, percebe que precisa fazer algo. Não é? E este algo ele precisa entender, não é? E aí ele começa, de facto, a fazer. Ele há uma tentativa que ele faz, salvo erro, em julho desse ano, que ele faz, uma tentativa de consagração, não é? Mas é uma consagração feita, digamos assim, quase de imposição, ou seja, ele diz, vamos consagrar, mas não há comunhão. E aqui Deus quer comunhão, não é? E não há feito, não há essa consagração. Sabemos que Pio XII também fez a consagração porque Lúcia pede. A Lúcia escreve uma carta a pedir a consagração do mundo. A Beata Alexandrina também pede a consagração ao coração de Jesus, não é? Aliás, as duas consagrações feitas pela Santa Sé ao mundo, do mundo ao coração de Jesus e ao coração de Maria, são pedidos de Portugal, não é? Portanto, são feitos através de Portugal. E então, há isso. Paulo VI também conhece que ele fez uma tentativa, fez uma consagração, mas não havia a comunhão toda, não é? E depois sabemos que só em 84, 25 de março de 84, a consagração é feita, e sabemos porquê. É bonito contar este episódio para os nossos irmãos que estão a ouvir, porque o Padre Conde, ou seja, o Papa João Paulo II pensa, manda uma carta para todos os bispos do mundo, também para os nossos irmãos ortodoxos, para todos aqueles que quiserem, não é? E se dispuserem no dia 25 de março de 84, fazer. Aqueles que quisessem se deslocar à Santa Sé, fariam, à Praça de São Pedro, fariam, e os que não pudessem, estivessem em comunhão naquele momento. E é bonito porque depois do Concílio Vaticano II, a maior concentração de cardeais e bispos em Roma foi precisamente nessa altura. E João Paulo II faz a consagração, pede a imagem de Nossa Senhora que está na capelinha para ir a Roma, não é? E faz esse gesto, como todos nós conhecemos, ali. E há um momento de silêncio que ele para ali uns segundos, que todos interpretam, até hoje ninguém sabe, porque o João Paulo II não disse, e portanto, não sabe. Nós interpretamos que ele falou a palavra Rússia, mas ninguém sabe porque ninguém ouviu. Porque havia aquele conflito muito grande e que a Santa Sé, se fizesse isso, podia criar alguma situação indelicada com a Rússia. E João Paulo II é um homem... João Paulo II e os outros papas, não é? Estamos a falar dele nisso, mas os sucessores de Pedro sempre foram homens de paz, homens de comunhão, de gerar harmonia e não conflitos.
Sim. Uns dizem que ele fez o silêncio à Rússia, a nós não nos interessa, o que nos interessa é o resultado final, que é o seguinte: João Paulo II depois vai para um almoço com alguns cardeais, alguns bispos, e também o nosso querido Padre Conder, vice-postulador, foi convidado, que estava lá em Roma. E João Paulo II, muito agastado, porque já conhecia a história das consagrações, e ainda não tinha sido correta, porque a Lúcia disse que ainda não estava correta, não é? A Lúcia disse que várias vezes que não estava feita. E João Paulo II disse: alguém nesta sala e nesta mesa me sabe dizer se a consagração está feita? Sim. E pairou-se daquele silêncio, não é? Que parece uma eternidade, não é? E o padre, não é? O padre Condra põe o dedo no ar, não é? E o João Paulo II diz: fala, filho, não é? Fala, meu filho, não é? Diz ele: santidade, eu tive a ousadia, depois da consagração, telefonar à irmã Lúcia, porque ela estava a acompanhar via rádio a consagração. E perguntei: irmã, esta consagração era assim? Nossa Senhora aceitou? Ou é preciso mais alguma coisa? E ela respondeu-me: o céu aceitou, não é? Glória. E acho que João Paulo II, não é? Bateu assim com as mãos na mesa, não é? Porque acho que estava em pé, e respirou fundo. E deu graças a Deus, não é? Porque de facto era. E depois João Paulo II perguntou ao Padre Contra e disse: mas como é que nós temos a certeza? Isto é, que provas nós temos, não é? E o Padre Contra, muito inteligente, ou seja, ungido do Espírito Santo, também fez essa pergunta à Lúcia. E a Lúcia disse para olhar para o leste, né? E nós sabemos que logo a seguir é Gorbachev que entra no governo russo, não é? A mãe de Gorbachev era uma mulher mariana, não é? Tinha um ícone de Nossa Senhora por trás do quadro de Lenin ou Stalin, era assim uma coisa qualquer, né? E então Gorbachev faz toda aquela revolução na Rússia. Os Estados russos, alguns deles separam-se, têm autonomia, tornam-se países, não é? E depois cai o muro de Berlim, como sabemos, em 89, que cai. Portanto, estas mudanças vê-se e, de facto, aquela luta, aquela corrida para as armas nucleares deixou de ser, não é? E depois também há a visita de Gorbachev à Santa Sé, que é o primeiro presidente russo a entrar no Vaticano. Portanto, nós vemos todas essas mudanças só por este ato, que aos nossos olhos parece simples, mas tem uma profundidade no céu. Imenso, com certeza. Que coisa linda, Joaquim, essa partilha. A gente está chegando no final das nossas 2 horas de live. Temos 1 minuto e meio para a gente encerrar. Mas a gente vai marcar, gente, fiquem atentos aí nas redes sociais. A gente vai marcar para falar do resto das aparições. Essa live também ficará guardada no Instagram da Comunidade Católica Adorai. Você pode assistir depois. Eu até recomendo que, se puder, se você estude um pouco sobre essas aparições, para que você possa trazer suas dúvidas, né? A gente possa dar continuidade à questão das aparições de Fátima na nossa próxima live, e a gente possa também discutir outros aspectos muito importantes e valiosos dessas aparições, né? Mensagem de Nossa Senhora, aquela frase que não para, Joaquim, de ressoar no meu coração: querei-vos oferecer a Deus, né? A frase a indagação que Nossa Senhora faz aos pastorinhos é também a indagação que ela faz para nós, né? Nós queremos nos oferecer. E esse tema a gente vai ter oportunidade de discutir na próxima live mais profundamente. Eu queria de todo o coração, assim, em nome de toda a comunidade, já várias pessoas postaram aqui que queriam que você estivesse aqui toda semana, porque é uma riqueza muito grande. Então, quero te agradecer. Olha, eu estou disponível para servir o Senhor, não é? Eu estou disponível, não é? Para os meus irmãos. Eu tenho uma maneira de estar, é o seguinte: é carregar o meu irmão no colo. E por isso não tenho dúvidas, estou sempre ao vosso dispor, não é? Também, graças a Deus.
e o que precisar de mim, estejam à vontade nesse sentido. E também reforço algumas perguntas que queiram, alguma curiosidade que às vezes tenham, podem mandar para a Catiúcia. Se eu não souber, me comprometo a ir aprofundar e investigar para vos dizer, não é? É uma riqueza. Depois também, se quiser perguntar alguns livros